Bom, a segunda-feira começa com dados semanais já esperados, né? Toda segunda a gente traz aqui o Boletim Focus, tem o IPCS semanal, confiança empresarial também da FGV e aí seguido, né, logo depois a pesquisa Focus, que deve atualizar projeções para inflação, juros, crescimento. A gente ainda tem outras agendas importantes. Nesta semana, inclusive, nós temos os dados do PIB. Antes disso, o mercado vai acompanhar o PMI da indústria de novembro. E aí, para esta semana, ali na quinta-feira, o PIB do terceiro trimestre deve orientar essas expectativas para o fechamento de 2025. Então, a gente vai tentar trazer um pouquinho desse radar, dos principais assuntos. Tem também destaque lá fora, nos Estados Unidos, mas já estamos aqui com o sócio e assessor de investimentos da Sete Capital, André Fernandes. André, bom dia, tudo bem? Bom dia, Thalita. Bom dia a todos. Estava fazendo uma breve apresentação aqui dessa agenda da semana, André, que começa com aqueles dados de toda segunda, né? Boletim Focus, outros dados de confiança. Como é que a gente já tem aí o termômetro para esta semana, até sexta? Claro, vamos lá. O Boletim Focus está tendo algum protagonismo, né, nas últimas semanas, visto que o horizonte relevante, que fica lá para 2027, 2028, começou a ter queda nas expectativas de inflação, né? Então é um dado bem importante que o mercado está sempre de olho ali, principalmente nas expectativas de inflação para 2027 e 2028, mas também teve na última semana uma alteração ali para a Selic terminal em 2026, né? Então o Focus ali apresentando queda na projeção da Selic, que agora considera como 12% a Selic terminal em 2026, então também foi um dado positivo que ajudou também na performance da Bolsa Brasileira e dos ativos de risco. Até falando um pouquinho mais sobre essas revisões, né, esses ajustes técnicos, a gente pode dizer que se trata de uma mudança estrutural na leitura, né, da inflação, juros e atividade para 2025 ainda, né? Ou já mostra um movimento mais contínuo já para essa entrada de 2026? Olha, o mercado, como ele já está vendo alguma desaceleração em alguns indicadores econômicos na atividade brasileira, tirando o PIB ali, o emprego que se mantém ainda muito fortes, né? O mercado já começa a olhar um pouquinho para esses outros dados, né? Então a gente vai ter o PMI industrial, né, que é um dado importante, que deve voltar a apresentar alguma desaceleração, mas o mercado está muito de olho na parte de emprego, que continua com uma taxa de desemprego muito baixa, né? Então indica ainda que o mercado de trabalho é um desafio ali para o Banco Central tentar esfriar um pouco esse indicador, né? Mas o mercado sim já começa a olhar uma desaceleração na economia brasileira e já começa a ajustar as apostas ali em relação à Selic para 2026. Tanto é que o mercado acreditava que a Selic só seria cortada a partir de março, mas já começou a ganhar um pouco mais de força apostas de que o corte já vem em janeiro. E André, então, o mercado oscila tanto, né? Tipo, há umas 3 semanas nós falávamos sobre esse balde de água fria para redução em janeiro, indo para março, né? Como você disse, janeiro, fevereiro, março, naquele primeiro trimestre. Agora, um novo fôlego já vem vindo aí para que esse corte aconteça já no início do ano. Você citou o PIB. O PIB do terceiro trimestre, inclusive, é um grande termômetro para esta semana também. E aí o que a gente pode destacar, além das projeções para o número fechado, né? Falar um pouquinho dos componentes que devem vir aí fortes ou fracos, serviços, investimentos, exportações, enfim. Quais são as grandes apostas para esse PIB, né? Enfim, esse dado tão importante para a nossa economia? Olha, a nossa balança de petróleo continua bem forte, tá? Então, deve ser um dos destaques, né, da balança comercial e do PIB também para esse ano de 2025. O agronegócio deve apresentar um desempenho ainda um pouco mais fraco, né, visto que sofreu os tarifas, o grande tarifaço lá dos Estados Unidos, que acabou atrapalhando ali o setor do agronegócio. Tanto é que as projeções para a balança comercial de 2025 a gente deve fechar com um número menor dos últimos 5 anos. Então a gente vai ter uma balança comercial ainda fraca para 2025, mas a parte de commodities ali, principalmente petróleo ali, deve ajudar ali a ter um desempenho forte ali. É um dos segmentos que deve ser o destaque da balança comercial e do PIB também.
E para a gente fechar, olhar lá fora também, né? Nesta semana nós teremos alguns dados importantes também nos Estados Unidos. Tem a próxima reunião de política monetária chegando, já com a redução, aquela mesma redução de corte de juros. Por enquanto é a aposta do mercado, né? E mais uma redução. Como é que esses dados também influenciam para a gente nessa reta final aí? Nesta semana a gente tem alguns indicadores também de confiança nos Estados Unidos. Jerome Powell também deve fazer ali um discurso, né? Enfim, como é que está essa leitura e também esse caminho alinhado, né, do Brasil com a economia americana? Claro. Para essa semana, um dos dados mais importantes que vai sair nos Estados Unidos é o PCI, né, que é o dado de gastos pessoais que o Fed gosta de acompanhar para ter uma ideia de como que está andando a inflação americana. Só que teve muito discurso de alguns dirigentes, discursos um pouco mais dovish, né, que é o quê? Aquele discurso mais pró corte de juros do que aumento ou manutenção de juros. Então, apesar de alguns indicadores que vieram até levemente acima do esperado nos Estados Unidos, não deve mudar o discurso desses dirigentes. E o PCI, que vai ser o dado atrasado, né, vai ser o PCI lá de setembro, não deve mudar também a opinião dos dirigentes. Então, o mercado continua praticamente consenso que vai ter um novo corte de juros nos Estados Unidos também, agora em dezembro, e já tem algumas apostas para um novo corte em janeiro. Então, o mercado está muito confiante com novos cortes de juros nos Estados Unidos, e mesmo que o indicador do PCI venha um pouco mais forte na sexta-feira, não deve mudar essas apostas, o mercado continua ali praticamente 90% de apostas de corte de juros já para essa reunião de dezembro. André, eu acabei esquecendo até de comentar sobre a nossa semana aqui no Brasil, importante também, com pauta econômica, né? A gente tem pelo menos o Congresso se debruçando aí na LDO, na LOA, orçamento para 2026, 2025, também são indicativos importantes para nortear, né, os rumos da economia e também como consequência no mercado financeiro. Sim, o orçamento é sempre aquele cronograma mais atrasado, né? Aquele deixa para a última hora que vai dar certo, a gente vai resolver. Então é um dado bem importante mesmo, mas também a parte política a gente tem que acompanhar bastante porque está tendo muito embate ali entre o governo e o Congresso, né? Então teve a aprovação do projeto de lei ali da aposentadoria dos agentes de saúde, né, que vai ter um grande impacto ali nas contas fiscais, e o governo está tentando ali ter um pouquinho mais de conversa, um pouco mais de diálogo, tanto com o Senado quanto o Congresso, visto que foram derrotas duras, né, na semana passada para o governo, então ele está tentando uma nova aproximação para tentar apaziguar o ânimo entre o executivo e o legislativo. Exato, e nós estaremos de olhos abertos, né, focados aí nesses assuntos. Obrigada, viu, pela tua participação. Excelente semana para você. Para vocês também, bons negócios. Tchau, tchau.